Negócios na pauta de volta. Veja só, no ambiente organizacional, cada vez mais negócios investem na chamada cultura do compliance, ou seja, a cultura da ética. Isso passa pelos conceitos de governança. Analisemos juntos. Se essa governança não executar as regras que cria, nem os fornecedores, nem os próprios colaboradores irão conseguir falar a mesma língua. Correto, Arthur? Exatamente, Dalva. As adequações pelas quais as empresas passam são de processos internos. E esses processos são executados por pessoas. Então é fundamental que as empresas qualifiquem os colaboradores e mais ainda, que consiga atrair talento. Voltamos aqui para falar com o nosso convidado, o secretário Davi Teles e o coordenador Carlos Jorge. Vamos agora fazer uma pergunta direta aqui ao secretário Davi. O programa Trilha da Inova, né, busca desenvolver talentos e como você vê isso que pode ajudar, além da questão das startups, até as próprias empresas atrair esses talentos para elas, né, que é um problema em qualquer lugar. Pois é, aparentemente o Trilhas Inova surge exatamente para resolver um problema que as startups que nós temos incubado nos ciclos de incubação dos últimos anos se ressentiam. As startups estavam tendo muita dificuldade de contratar desenvolvedores de software, programadores, pessoas que sabiam manejar dados, cientistas de dados e designers de experiência do usuário, que tem muito a ver com isso que o Carlos Jorge estava dizendo agora, que é uma profissão do futuro, né? Designer em UX, né? UX designers, que está muito na moda, uma profissão que não tem desemprego. Então nós criamos o Trilhas Inova para atender essas nossas startups que estavam contratando esse tipo de profissional de fora. Outro dia nós vimos aí na prestação de contas de uma startup que horas de profissionais como esse de Santa Catarina tinham sido contratados. Nós resolvemos lançar o Trilhas Inova por isso, mas logo percebemos o quê? Que ele era um programa também de empregabilidade para além da questão das startups. Sim. Então nós o lançamos na semana passada como um programa de emprego, né? Obviamente de empregabilidade, de adensamento de complexidade técnica, porque são profissões, né, que obviamente não são profissões as mais comuns, mas nós abrimos para um público muito amplo. Então os requisitos são pessoas com 16 anos para cima, com ensino fundamental completo, com um computador com internet banda larga disponível e minimamente com conhecimento básico de inglês e de computação. Então, muitas dos jovens e das pessoas que nós conhecemos. A gente fica às vezes achando que é só o profissional de TI que consegue entrar para fazer essas revoluções digitais, essas transformações digitais, quando na verdade não. Se a gente for olhar no mundo, se a gente for olhar lá no Vale do Silício, muita gente que não tem graduação em TI, que são os maiores UX designers, os grandes desenvolvedores de software, os grandes programadores. São autodidatas. Né? Autodidatas, mas assim, autodidata, vírgula. Eles obviamente que desenvolveram essas expertises. Tiveram mentores também. Mentores que possibilitaram que eles aprendessem isso com mais profundidade a partir do convívio com empresas que demandam isso. E no Maranhão esse é um setor, essa é uma economia que ainda está sendo tracionada. O Inova Maranhão, nessa área de atuação do ecossistema, tem 3 anos para cá. Então a gente resolveu fazer isso enquanto Estado. Às vezes as pessoas estão muito acostumadas que somente no ambiente privado se tem essa capacitação, mas nós contratamos algumas pessoas. Hoje a equipe do Inova Maranhão é uma equipe boa e a gente está fazendo essas 3 trilhas de aprendizagem. Então, programadores e desenvolvedores de software, né? Design de experiência do usuário, design em UX e ciência de dados, exatamente por 2 razões. Porque os negócios inovadores do Maranhão têm demandado isso, inclusive os grandes, Vale, Alumar, sim, que são nossos parceiros, Equatorial, que acabou de lançar essa semana algo extremamente inovador, que é a questão dos pontos de recarga de veículos elétricos, mas também as startups que nós esperamos e estamos trabalhando para que se transformem, aí é o grande salto, em scale-ups, que são aquelas empresas que não param de crescer, que são obstinadas em satisfazer o cliente e que no Brasil de hoje são responsáveis por gerar 70% dos novos empregos. Então, assim, é um programa de empregabilidade na veia, mas que dialoga muito
com essa questão dos fornecedores, né, de ter qualidade para fornecer. Isso, inclusive, é um problema, né, de qualificação ou mão de obra qualificada aqui no Maranhão. Recentemente, a Universidade Mackenzie publicou um relatório, né, sobre liberdade econômica. Eu acho que até o nome é inadequado, não é bem aquilo. Na verdade, é um diagnóstico sobre as questões econômicas de cada estado. Sim. E o estado do Maranhão teve muito bem em 2 domínios, né? E o domínio que, na verdade, reflete a questão da mão de obra e da oferta de emprego na iniciativa privada, nós estamos não muito bem. Nós estamos entre as piores colocações. Exatamente. Então, isso mostra uma dependência muito grande de empregos públicos, né? de transferências públicas. E eu acho que um dos motivos que as empresas locais acabam buscando essa mão de obra qualificada fora daqui, né, Carlos Jorge? Como é que isso está acontecendo? O que é que acontece? Nós, pelo fato do PDF estar dentro do sistema FIEMA, né, um dos braços do sistema FIEMA é o Senai. Então, uma das coisas que a gente tem estimulado é haver essa interação das empresas com o Senai para que as empresas possam dizer para o Senai cada vez com mais precisão qual tipo de mão de obra que elas precisam. E recentemente, isso foi agora no final de maio, nós estendemos além do Senai para o SESI, porque um dos objetivos do SESI é dar educação ao filho do trabalhador da indústria. Então nós também trouxemos em diversas indústrias ligadas ao PDF para falar para os alunos, aquele aluno que está ali no ensino médio, que está pensando na vida, o que é que ele vai fazer, o que é que a indústria tem de necessidade, que foi o que o secretário falou. A gente precisa ter pessoas qualificadas, mas pessoas que entendam o mercado. Eu não posso pensar assim, o que é que eu acho que o mercado está precisando? Eu preciso ouvir o mercado, eu preciso conhecer de fato o que o mercado vai demandar. Isso talvez seja a grande dificuldade, né, de quem é produtor de políticas públicas. E essas novas empresas que a gente acaba chamando de startups, porque startup não é só mais quem trabalha com base tecnológica. Sim. Startup é quem tem uma ideia inovadora e trabalha com risco. Então, aquela ideia de que startup é só quem trabalha com inovação tecnológica passou. Startup é exatamente essa figura que o Carlos Jorge está falando. A pessoa que é obstinada em validar o tempo todo com o cliente, em resolver problemas. A gente não fala mais nem em problema, a gente fala em dores, né? Em aplacar dores do mercado, mas não só do mercado. Uma dor ambiental, uma dor de IDH. Sim. E são dores que muitas vezes os negócios nem percebem que existem, mas ela está ali adormecida e alguém tem a sensibilidade de perceber isso. Perfeitamente. E entrega a solução. Agora eu vou voltar um pouquinho lá no assunto que a gente tratou no primeiro bloco, quando o Carlos Jorge comentou que o PDF faz visitas aos negócios, aos fornecedores. E aí eu pergunto, essas visitas, elas invalidam visitas dos contratantes ou não? Não. O que é que acontece? Pela nossa característica do PDF, o nosso principal ponto de conexão com as empresas é a área de suprimentos. Então imagina, o comprador, que é aquela pessoa que tem um processo ali na carteira dele, que precisa dar vazão ao processo, ele é uma pessoa muito, muito ocupada. Então muitas vezes o comprador não consegue fazer a visita ao fornecedor do jeito que ele gostaria, para poder ter mais informações sobre o fornecedor, sobre capacidade técnica, sobre expertise. Então o PDF atua como esse braço estendido da área de suprimentos. Então quando a gente visita um fornecedor, a gente consegue ter noções de como é que é a estrutura do fornecedor, o tamanho dele, o que é que ele já tem de experiência de fornecimento para outras empresas. E aí isso que nós vimos no fornecedor, a gente consegue municiar as áreas de suprimentos. Então não invalida. Já ocorreu determinados momentos, não é muito comum, mas já ocorreu momentos de nós fazermos visitas em conjunto. Sim. Nós levarmos áreas de suprimentos, pessoas, compradores, né, das áreas de suprimentos, para visitar fornecedores conosco. Agora sim, no dia a dia é muito mais comum nós do PDF fazermos essas visitas. E a incubação das startups, ela acontece também dessa maneira mais próxima? Se visita startups, elas têm sedes ou não? Às vezes acontecem ali, na casa da pessoa que desenvolveu. A startup, ela hoje, cada vez mais, para ser uma startup de sucesso, que se transforme numa scale-up, ela tem que ter no seu DNA a validação desde o início. Nesse nosso último ciclo de incubação,
nós mudamos para trazer o processo de validação desde o primeiro momento. No nosso ciclo de desenvolvimento, a gente acabava colocando só na segunda fase a validação. No primeiro momento, ainda naquela ideação bem embrionária, a gente trabalhava outras questões, mas nós vimos que isso para o Maranhão não era o mais adequado. Então, nesse nosso último ciclo, e agora nesse ciclo que vai começar, nós trouxemos a validação de rua, a validação com clientela, a validação com possível cliente, com possível comprador, para a primeira semana de incubação. Passou naquela primeira fase mais formal, né, de que ficam ali 10% dos projetos que não se adequam mais formalmente, entrou efetivamente na pré-incubação, a gente já está mandando para a rua para fazer validação e, claro, aí as metodologias ágeis próprias de incubação, de Startup Design Thinking, Scrum, todas essas metodologias ágeis próprias dos grandes programas do mundo, seja do MIT ou do programa de incubação de Singapura, são os que nós estamos utilizando aqui. Por quê? Porque não tem muito o que inventar aquilo que já deu certo. A gente tem que adequar para o Maranhão aquilo que vem dando certo. E agora, esse processo de validação é fundamental. Uma pergunta, Davi. Tradicionalmente, em universidades do exterior, somente na Europa, nos Estados Unidos, talvez seja mais forte, essa aproximação de empresas privadas com a academia é muito forte. Muitas vezes as empresas estão lá dentro da academia. Aqui, por termos as nossas universidades tradicionalmente públicas, né, existe uma certa distância entre a iniciativa privada e a academia, com exceção talvez muito poucas. O trabalho que eu conheço mais próximo é da PUC do Rio, que é bastante forte. Como fazer isso na Secretaria de Ciência e Tecnologia, ser esse casadouro, né? Chama isso casadouro? Quem casa é casadouro? Casar, iniciativa privada. Essa é a pergunta que eu mais gosto de responder na vida, porque os matches entre os encontros, né? Os espaços de match, para utilizar um termo bem da inovação, entre a academia como prestadora de serviço, como quem oferece produto, e o mercado, é o que fez a Coreia do Sul se transformar na potência industrial que é hoje. É o que fez Singapura se transformar na potência industrial que é hoje. É o que fez o Vietnã, país que até outro dia tinha uma economia estatizada, se transformar na potência capitalista que é hoje. Então, isso hoje para nós é o grande mote. Nós temos um dado... desafio. O grande desafio. Nós temos hoje um dado que é muito preocupante no Brasil. O Brasil é o 12º país em produção científica, uma colocação razoável, mais ou menos equivalente com o nosso PIB ali, nosso PIB que desde o segundo pós-guerra varia entre o 8º e 13º, digamos. A gente está numa boa posição de produção científica tradicional. Nós somos somente o 62º em produção de inovação. O que é inovação? Novos produtos, novos processos, novos métodos, soluções. A ciência aplicada. Ciência aplicada. Transformação de pesquisa em produto. Então, a gente transformou um dos eixos do Inova. Aí eu também tenho que fazer aqui um pouquinho a propaganda para as pessoas saberem que a gente está fazendo isso. No eixo universidade, a gente tem hoje um edital grande só para isso, que é o edital Centelha, que é da FINEP com contrapartida do Tesouro Estadual. Esse hub novo que nós inauguramos no primeiro andar da Refesa, que o pessoal brinca que é a sede do Google no Maranhão, de tão bonito que a gente fez mesmo para ser belo, é do Estado, é bonito, mas para atrair, porque a beleza também atrai, né? Então isso é importante. É o espaço do match, Arthur, é o espaço desse casamento, né? É esse espaço em que... Eu ainda sinto falta disso. Quando você falou do programa de mobilidade elétrica da Equatorial, como eu sou pesquisador da universidade, sim, eu nunca vi esse diálogo entre esse programa e a própria universidade, que tem até o doutorado aqui em engenharia elétrica. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. A Equatorial está no nosso parque tecnológico, legal. Adotou um casarão no centro histórico e em parceria com a faculdade ISL Weiden e a IBM num programa junto. Hoje o Parque Tecnológico do Maranhão tem na Equatorial, na TVN, no próprio ambiente de inovação que a FIEMA e o Senai estão implantando no centro, atores bastante importantes, mas com esse mote que você falou, o encontro da tríplice hélice, mercado, academia e Estado. É uma conexão que precisa existir. A gente vai já voltar a falar mais sobre isso. Nós vamos a mais um rápido intervalo. Voltamos em instantes com mais negócios na pauta.